Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Demorou um pouco para mim produzir um conteúdo aqui para vocês, mas diante do cenário da turma de vocês, com troca de professor, sem saber exatamente quais os conteúdos que já haviam sido abordados, tá? Eu acabei optando por trabalhar em cima dos fundamentos da informática. Essa é a disciplina que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, tá? Em cima de questões que são extremamente usuais pelos profissionais da área de tecnologia, da área de TI, e que muitas vezes o pessoal que está ingressando nessa área tem algumas dúvidas, comete alguns equívocos, usa alguns termos de maneira equivocada, tá? Então a ideia nessa videoaula de hoje é a gente esclarecer algumas coisas e evitar que a gente utilize termos errôneos, né? Ou eventualmente acabe aí tendo algumas dúvidas na hora de falar de alguns termos que são bem triviais. E inclusive o que eu vou estar abordando nessa aula de hoje, por ser na área de fundamentos, vocês vão ver que isso vai ter uma certa relação com algumas coisas que vocês já viram em sistemas operacionais, com algumas coisas que vocês também já viram na área de redes e também com algumas coisas que vocês também já vêm vendo, né, ou já viram na disciplina de eletrônica digital, tá? Então por isso que eu acredito, né, na minha opinião, é algo muito importante, tá? Simples, porém importante, tá? Eu provavelmente vou estar abrindo um bloco de notas aqui no rodapé aí do vídeo, tá? Simulando como se fosse um quadro, tá? Para vocês. Eu particularmente gosto de lidar com quadro, gosto de utilizar palavras-chave, tá? E já que a gente não pode ter aula presencial, eu vou tentar fazer o que eu faço na sala de aula, através de um vídeo aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então já deixa eu preparar aqui o meu quadro virtual, tá? E beleza, já está pronto aqui. Pessoal, olha só. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre os conceitos inicialmente de bit e byte. O que é cada um deles? Tá? O que é bit? Tá? E o que é byte? Tá? Vamos botar uma interrogação aqui. Pessoal, bit é a menor unidade de informação compreensível ou compreendida por um recurso digital ou um recurso computacional. Então vamos anotar aqui. Menor unidade de informação compreendida por um recurso computacional ou digital. Beleza? A gente costuma utilizar o sistema de numeração binário, tá? Como origem de tudo aqui. Para quem não sabe, o sistema de numeração binário ele é composto por apenas 2 dígitos, o 0 e 1. Tá? Isso vocês já viram em eletrônica digital. Eu já passei um material para vocês. Tá? Quem já está acompanhando esse material ali viu que tem lá conceito de tabela verdade, portas lógicas, né? E isso dali trata muito esse conceito de binário, tá? O 0 e 1. Beleza, pessoal? Por que é utilizado o sistema binário? Porque todo recurso digital, né, ele trabalha somente com bits, tá? Ou seja, o bit valendo 0 seria um bit desligado, tá? O bit valendo 1 seria o bit ligado, tá? Então vamos anotar aqui. 0 igual a desligado, 1 igual a ligado. Beleza? Na prática, pessoal, se a gente for pensar na parte eletrônica da coisa, o 0 é ausência de tensão elétrica, tá? E o 1 é presença de tensão elétrica. Ou seja, quando tem tensão num determinado ponto do circuito, aquele bit está valendo 1, é um bit ligado, tá? Se ele estiver valendo 0, o bit está desligado, beleza? Então, basicamente isso daqui, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Ok,
Isso é o conceito de bit. E o que é byte? Tá? O byte é um conjunto de informações, tá? Que compostos é um total de 8 bits. Tá? Então, o pessoal costuma falar, o que é byte? Um conjunto de 8 bits. Um conjunto de 8 bits. Ok. Tá? Eu gosto de citar um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? ASCII, tabela ASCII, tá? Eu vou colocar aqui, tabela ASCII, é um excelente exemplo, tá? No caso, a tabela ASCII, por que eu uso ela como exemplo? Provavelmente muitos de vocês aí já tenham utilizado aqueles softwares, eu não estou vendo vocês, então eu não tenho como presumir, mas eu imagino que a faixa etária de vocês, muitos que estão me assistindo, já utilizaram softwares como MSN, por exemplo, tá? Softwares de conversa, né, de chat da vida, e eu lembro muito bem que no MSN tinha um pessoal que colocava lá no nickname, né, no nome, botava coraçãozinho, botava símbolos dos mais variados, tá? E aquele campo onde era posto o nome da pessoa, ele só aceitava conteúdo texto. Como é que entrava figurinhas lá? Porque se vocês derem uma pesquisada, tá? Até peço para vocês, pesquisem aí, pega no Google e vai lá, tabela ASCII, dá uma olhada nela, tá? Vocês vão ver que a tabela ASCII, ela contém todos os caracteres, tá? De A a Z, de 0 a 9, todos os acentos, caracteres especiais. E o que são caracteres especiais? Exemplos, né? Caractere especial, C cedilha, interrogação, exclamação, um A acentuado, por exemplo, os acentos, são tudo caracteres especiais, tá? Inclusive, na área de segurança, eu vou me meter um pouco na parte de redes, quando a gente vai criar uma senha segura, por exemplo, uma rede sem fio, né? O que é recomendado hoje em dia? Utilize letras, números e caracteres especiais. Por quê? Porque você aumenta em muito a quantidade de combinações possíveis se alguém for tentar quebrar aquela senha utilizando o que a gente chama de método bruto, tá? O método bruto seria tentativa e erro. Tá? Ele vai pegar lá, a minha senha tem 12 caracteres e ele vai começar lá com 12 zeros, sequências de A até Z, e aí ele vai tentar. Aí se cada novo caractere, né, principalmente caractere especial, você praticamente usa a tabela ASCII inteira, tá? E a tabela ASCII inteira, ela tem 256 combinações possíveis, tá? Então, é muita combinação para você testar em cada um dos campos que compõem essa senha, beleza? Então, legal. O byte é um conjunto de 8 bits, tá? Nada mais é do que uma informação completa e coerente, tá? Por que eu digo isso? Agora eu vou pegar um pouco da disciplina lá de programação, não lembro o nome da disciplina agora de cabeça, me fugiu o nome, tá? Mas eu tenho certeza que vocês estão estudando algoritmos, tá? Vocês estão aprendendo a fazer algoritmos, viram o que são variáveis, tipos de variáveis, variável do tipo inteira, variável do tipo real, e de repente eu acredito que vocês tenham ouvido falar de uma tal de variável do tipo boolean, né? A variável do tipo booleana. A variável do tipo booleana, ela só permite que você tenha true ou false, tá? Então, se a gente for pensar de forma tratando de fundamentos da informática, combinando com a eletrônica digital, eu entendo que uma variável do tipo boolean, ela ocupa um único bit na memória, quando você declara ela. Por quê? Porque se o bit está valendo 0, variável do tipo booleana contém false. Se ela estiver naquele endereço de memória estiver valendo 1, a nossa variável vai estar com uma informação representando true. Tá? Beleza, pessoal? Então vocês veem que o que eu estou falando aqui
tem aplicação lá na eletrônica digital, tem aplicação lá na disciplina de redes de computadores, tem aplicação na disciplina de desenvolvimento, de programação propriamente dito, falando lá de algoritmos. Tá? Então isso daqui está tudo muito, né, conectado, digamos assim. Beleza? Então, por isso o nome da disciplina, né? Fundamentos. Legal, pessoal? Então a tabela ASCII, como eu falei para vocês, né, contém todos os caracteres, tá, que utilizamos em nosso cotidiano. Vou colocar assim, vamos colocar aqui, incluindo caracteres especiais. Legal? Então, vocês viram ali que, né, legal, um conjunto de 8 bits. E eu falei agora há pouco que com 8 bits eu consigo ter, né, 8 bits, permita que eu tenha 256 combinações possíveis, certo? Isso daqui, se vocês já deram uma olhada lá nos materiais de eletrônica digital, e eu acredito que o professor que já vinha trabalhando a disciplina de eletrônica digital com vocês talvez já tenha mencionado isso, tá? Com um único bit, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo. Se eu tiver um bit ou ele vale 0 ou ele vale 1, tá? Então quer dizer, com um único bit eu tenho 2 combinações possíveis, tá? Então essa aqui eu vou apagar. Ó, então vou colocar aqui, vou criar uma tabelinha. Com um bit eu tenho 2 combinações possíveis. Com 2 bits, quantas combinações são possíveis? Eu tenho a combinação 00, eu tenho a combinação 01, eu tenho a combinação 10 e tenho a combinação 1 e 1. Então quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 combinações possíveis. Beleza? Então, 4 combinações possíveis. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Isso daqui é uma progressão geométrica, tá? Isso daqui seria 2 elevado a n, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado, né? E assim sucessivamente. 2 elevado a 1, né, seria 2. 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, né, são 4. 2 ao cubo, né, 2 elevado à terceira potência, seria quanto? Eu tenho certeza que tem gente que pensou em 6, pelo amor de Deus. Se tu pensou isso, volta lá para estudar matemática básica. Tá? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Né? Então, com 3 bits, eu tenho 8 combinações possíveis. Certo? E assim sucessivamente. Com 4 bits, eu tenho 16. Com 5 bits, eu tenho 32. Beleza? Seguindo aqui, 6 bits, eu terei 64 combinações possíveis. 7 bits, terei 128 combinações possíveis. E com 8 bits, eu terei 256 combinações possíveis. Beleza? Fechou, né? Na realidade, é muito fácil isso daqui, né, pessoal? Basta vocês irem dobrando, né? 2, o dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16, dobro de 16, 32, dobro de 32, 64, dobro de 64, 128, dobro de 128, 256, e assim sucessivamente. Se eu tiver uma informação com 9 bits, eu vou ter 512 combinações. Se eu tiver 10 bits, eu terei 1024, né? 11 bits, 2048, 12 bits, 4096, né? 13 bits, 8192, e assim vai, tá? Beleza, pessoal? Então, isso daqui está muito íntimo com o que a gente já tratou lá em eletrônica digital, beleza? Então, isso daqui é um exemplo aí para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso texto aqui. Legal, a gente já falou de bit, o que é bit, a gente já falou de byte, o que é o byte, né? A gente usou a tabela ASCII como exemplo,
tá? Exemplificar um byte. Para vocês terem ideia, tá? Quando vocês apertam uma teclinha do teclado do PC, do notebook de vocês, vocês acham que vocês estão gerando o quê? Um bit ou um byte? Tá? Quem pensou em estar gerando um byte pensou correto. Tá? Porque, por exemplo, quando você aperta a letra A, com o caps lock pressionado, você gerou o A maiúsculo. Quando o caps lock não está pressionado, você gerou um A minúsculo. Como é que o PC identifica isso? Tá? Vamos supor que o teu teclado está ligado lá num PC pela porta USB. Tá? Quando você pressionou a tecla A com o caps lock ativado, ele gerou uma sequência binária de 8 bits, ou seja, ele mandou um byte, tá? E vocês estão reparando que um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo. Por isso que muitas vezes em inúmeros serviços online aí, vocês encontram, por exemplo, assim, um campo senha onde ele é chamado de case sensitive. Né? Até vou botar essa palavra aqui que é legal. Tá? Isso também está relacionado com a parte de fundamentos. Né? O que é o case sensitive? O case sensitive nada mais é do que a diferenciação de letras minúsculas e maiúsculas. Tá? Então vocês podem, por exemplo, pegar um banco de dados, tá? Um campo lá que ele é case sensitive, ou um que simplesmente ele não é case sensitive. Para ele A é A e acabou. Não interessa se é A maiúsculo ou é A minúsculo. Tá? Claro que na maioria dos casos, nos dias de hoje, a gente pensa num case sensitive, né? Seria mais adequado. Beleza? Eu vou só mudar um pouco a posição da câmera, porque eu acho que isso daqui vai me facilitar na edição do vídeo depois. Né? Sei lá se vai facilitar, mas tudo bem. Vamos lá, isso daqui é estilo live. Beleza, pessoal? Então, aí, conceito de bit, byte, né? Legal. Agora aqui, ó, eu vou falar de um outro, continuando aqui, vou apagar o meu quadro, tá? E vou falar um pouquinho, uma coisa que eu tenho certeza que o professor Latsky, né, na disciplina de redes, de repente já tem abordado com vocês, espero eu, ou de repente até o outro professor que atuava antes, ou de repente ninguém tenha comentado com vocês, mas por exemplo assim, ó, quando a gente fala de taxa de transferência em redes de computadores, por exemplo. Isso daqui pode ser algo bem do cotidiano de vocês, que é, por exemplo, assim, estou fazendo um download. O meu download está trafegando a X bits por segundo. Tá? Então, a gente pode encontrar isso, ó, bits por segundo ou bytes por segundo. Então aqui nós temos bits per second, né, em inglês, e aqui nós temos bytes per second, ou bits por segundo e bytes por segundo. Tá? Só coloquei em inglês aqui porque a sigla é exatamente a mesma. Beleza? E aqui eu vejo o pessoal fazer umas confusões bem feias, bem feias. Tá? Por exemplo, primeira delas, eu tenho um link na minha residência de 50 megas. Ai, cara, isso dói no meu ouvido quando eu escuto isso. E todo ano, todo semestre, eu vejo alunos falando isso, eu falo isso em sala de aula e o aluno continua falando desta maneira. Tá errado? Pô, professor, mas todo mundo fala assim. Não interessa o que todo mundo fala, tá? Nós, da área de tecnologia, como profissionais da área, nós temos que falar da maneira correta, tá? É igual um professor de português chegar falando com vocês, utilizando inúmeras gírias, erros gramaticais, erros dos mais diversos. Vocês acham que está correto isso? Vocês vão julgar o profissional. Vocês vão dizer, pô, esse professor de português aí tá com nada, tá? Ou, sei lá, o cara aí não manja muito da coisa. Pois bem, a mesma coisa quem trabalha com TI, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha na área de informática. Tá? Como é que ele usa os termos de maneira errônea? Tá? Porque, olha só,
taxa de transferência é medida em bits por segundo ou bytes por segundo. Quando você fala que você tem um link de 50 mega e não 50 megas, tá? É um link de 50 megabits por segundo. Tá? E não é 50 megabytes por segundo. Então eu já vi isso até em anúncio, em encarte, que às vezes passa lá, o pessoal que vende assinatura aí da Claro, da Oi, da Vivo, sei lá, né? O pessoal aí que passa fazendo instalação nas residências, na realidade passa a empresa de telecomunicações fazendo a instalação na região, e posteriormente passa o pessoal de vendas tentando vender, né, plano para futuros assinantes, né? E aí surge muito disso, o cara tá lá oferecendo um plano de 50, olha isso, megabyte por segundo. Pessoal, 50 megabytes por segundo não é 50 megabits por segundo. Isso é diferente de 50 megabits por segundo, tá? São coisas bem diferentes. Porque a gente acabou de ver agora que 1 byte é resultado de 8 megabits, ou seja, olha isso aqui. Eu vou puxar a calculadora para não errar. Tá? 50 megabytes por segundo é igual a 400 megabits por segundo. Ou seja, se você receber um panfleto desse, cara, guarda ele. Porque assim, não, a gente garante 50 megabytes por segundo. Dançou, né, meu? Se você brigar judicialmente, eu acho que também nem vale a pena, mas os caras vão ter que te entregar um link de 400 megabits por segundo. Poxa vida, hein? Quem tem um link aí de mais de 100 megabits por segundo para uso doméstico, olha, cara, é um link bem generoso, tá? Eu acho que no meu vídeo de apresentação anterior, eu falei para vocês que eu trabalho na área de TI, tenho um negócio próprio, né? Sou um profissional liberal, na realidade, e tem muita empresa que eu atendo que tem link de 100 mega e os caras estão felizes da vida. Tá? E tem gente que tem 100 mega em casa e está achando pouco. Tá? Então, pessoal, reparem que byte é diferente de bit, vocês já entenderam isso, e cuidado na hora de utilizar essas terminologias. A mesma coisa assim, o meu computador tem 4 GB de memória RAM. Não é 4 GB, são 4 gigabytes de memória RAM que tem no seu computador. O meu computador tem 8 gigabytes de memória RAM. Tá? O meu HD tem 500 gigabytes de armazenamento. Tá? Então você vai dizer, eu não quero falar os bytes, mas ao menos diga então 500 GB. Tá? Não pluralize uma coisa que não é pluralizável. Tá? Para mim é a mesma coisa que eu falar que daqui ao centro, da minha casa ao centro, eu tenho uma distância aí de 4 quilômetros, e eu chegar e falar para vocês, não, da minha casa até o centro é 4 quilos. Vocês vão ficar se perguntando, 4 quilos, mas que porcaria é essa que ele está falando? Tá? Então, 4 quilômetros. Né? Na realidade, se você colocar, né, o exemplo que eu mencionei agora, a gente está falando disso daqui, certo? Então seria 4 quilômetros, certo? Mas aí aportuguesando, aí virou quilômetros, beleza? Mas vocês sabem muito bem que a abreviatura é isso aqui, km, beleza? Do inglês. Ok, pessoal? Então, muito cuidado na hora de utilizar os termos, a pluralização dos termos, tá? Acabei aqui de maneira intuitiva mostrando para vocês como converter de bit para byte e de byte para bit, né? Se a gente for fazer conversão de bit para byte e vice-versa, né? Vou anotar aqui. A gente tem que fazer o quê? Se a gente está de byte para bit, o que eu faço?
multiplicação por 8. Se eu estiver fazendo de bit para byte, aí é o oposto, né, pessoal? Se eu tenho lá 800 bits. Tá? Se eu transformar isso para byte, eu tenho que pegar o 800 e dividir por 8. Tá? Então vai dar 100 bytes. Tá? Então aqui nós estamos trabalhando por divisão por 8. Tá? Estamos dividindo por 8. Beleza? Então, tá aí as conversões, né? Conversão de bit para byte e byte para bit. Legal? Então tá. Pessoal, em caso de dúvidas, por favor, deixa comentário no vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, tá? Pessoal, questionem, tá? Não fiquem com as dúvidas guardadas aí para vocês, porque o nosso intuito é ajudar, tá? Ainda mais nessa situação onde tá difícil da gente, né, tocar a vida como era antes daí da pandemia, mas alguma coisa a gente tem que fazer, e aí o esforço tem que ser coletivo, né? Esforço de todos. Beleza, pessoal? Então tá. Continuando, tá? Eu quero falar com vocês agora das potências de base 10. Beleza? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão maçante, eu vou falar disto numa outra videoaula, tá? Então, só recapitulando, tá? Ó, falamos de bit, então, uma síntese, menor unidade de informação compreendida por um recurso computacional ou digital. Pessoal, sinceramente, eu gostaria que vocês anotassem isso, tá? Põe no caderno, eu costumo fazer isso em sala de aula, tá? Eu não costumo trabalhar com apostila, eu faço o aluno copiar coisas do quadro, só que assim, o que é copiar? É isso daqui, palavras-chave, coisas bem resumidas, porque esse tipo de assunto, ele está extremamente difundido na internet, você coloca lá no Google, você encontra material aos montes, tá? Beleza? Então tá ali. O bit, menor unidade de informação compreendida por um recurso computacional. A gente já sabe que o sistema de numeração é o binário, tá? Vou colocar aqui a abreviatura, um B minúsculo, beleza? Isso aqui eu vou dar um Ctrl C, né? A gente já sabe que se o bit vale 0 ele está desligado, se o bit vale 1 ele está ligado, né? A brincadeira do true e false, tá? O byte é o conjunto de 8 bits, vamos colocar aqui a abreviatura, né? A abreviatura de byte é um B maiúsculo, beleza? Ali está o nosso exemplo, né? 8 bits, contempla 256 combinações possíveis, já deu para entender a origem do negócio, né? Falamos ali do case sensitive, que é algo assim que ficou como um bônus, tá? Posteriormente aqui falamos um pouco da taxa de transferência, para dar um exemplo de onde é que a gente aplica conceito de bit, conceito de byte, conversões, tá? E aqui está, beleza? Então, posteriormente até vou ver a hipótese, tá? Mas isso aí eu vou juntar junto com outros conteúdos, ainda na disciplina de fundamentos, para fazer alguns exercícios com vocês aí de conversões de bit para byte, byte para bit, as potências de base 10 que a gente usa também no nosso dia a dia. E eu acabei falando um pouco disso instantes atrás. Eu falei em quilo, falei em mega, falei em giga, né? O mega eu acho que eu não cheguei a tocar nesse assunto, né? Mas, né, nesse termo. Mas a gente falou de quilo, a gente falou de giga, então isso são coisas bem comuns no nosso cotidiano. E, por ser bastante comum, tem muitos momentos em que a gente tem que fazer conversões disso também, tá? Então aí o pessoal acaba se enrolando um pouquinho também. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma praticada nisso posteriormente. Beleza, pessoal? Valeu aí, obrigado pela atenção e vamos que vamos.